ele tá... Eu vou pegar o celular aqui para ver a temperatura. Eu quero começar falando da temperatura. Que agora são 30 e 32 graus aqui em Uberaba. Nesse momento, estamos aqui dentro do nosso estúdio com 32 graus de temperatura. Se nós formos pensar em relação às ondas de calor que nós tivemos aí nos últimos meses ou até nos últimos dias em várias cidades no Brasil, como por exemplo no Rio de Janeiro, 32 graus é até pouco perto de temperaturas que chegaram a 38, 39 ou mais de 40 graus e que chegaram a sensações térmicas absurdas, como de novo no caso do Rio de Janeiro, onde foram registradas sensações térmicas ou previstas sensações térmicas na casa dos 60 graus. Esses momentos que nós estamos vivendo são momentos extremamente difíceis e extremamente preocupantes para o planeta Terra como um todo. Por isso, diante dessas condições climáticas cada vez mais extremas e cada vez mais recorrentes, as ciências, tanto as ciências da natureza quanto as ciências humanas, vão começar a pensar novos conceitos e novas possibilidades de interpretação da realidade. E dentre essas possibilidades de interpretação da realidade, um conceito chama muito atenção e tem sido discutido com muita intensidade ao longo das últimas 2 décadas. E esse conceito se chama antropoceno. O conceito foi criado originalmente nos anos 2000 pelos cientistas naturais Paul Crutzen e Eugene Stormer. E a ideia desses dois cientistas era dizer que, a partir de um determinado momento, que é a Revolução Industrial, o planeta Terra estaria entrando em uma nova era geológica conhecida como Antropoceno ou a Era dos Homens. O que significaria, portanto, a entrada nessa nova era? Significa que os humanos, principalmente a partir da Revolução Industrial e de todas as invenções e possibilidades criadas a partir de então, teriam se tornado uma força tão poderosa a ponto de alterar o funcionamento do próprio planeta Terra. Então, essas questões das condições climáticas, os problemas que nós estamos vivendo, seriam problemas decorrentes dessa capacidade humana de alterar o funcionamento do planeta Terra. E isso marca, dentro de uma ideia geológica do planeta Terra, uma mudança de grandes proporções, uma mudança sem precedentes. Por quê? O período que vem antes do Antropoceno é conhecido como Holoceno, um período que se forma mais ou menos há 12 mil anos. E dentro desse período nós temos a criação de condições climáticas mais ou menos estáveis que se sucederam a um período de intensa glaciação no planeta Terra. Ou seja, o que os autores estão dizendo também com a criação do conceito de Antropoceno e com a ideia de que nós entramos nessa nova era geológica é que os seres humanos, mais ou menos a partir do final do século XVIII, com a Revolução Industrial, se tornaram capazes de alterar e de perturbar a ordem climática que permitiu o florescimento da vida humana de diversas espécies e um desenvolvimento que está sendo feito e que foi permitido a partir de 12 mil anos. Então a nossa nova era climática, a nossa nova era planetária é uma era de muito risco, exatamente porque ela perturba uma estabilidade climática, uma estabilidade de condições de vida que foi construída há bastante tempo. Na verdade, há bastante milênios atrás, essa condição ela foi construída. Então esse conceito ele é criado primeiro dentre as ciências naturais, então nós temos aí um químico e um biólogo criando esse conceito. No entanto, o conceito ele acabou sendo apropriado também por outras ciências, inclusive nas ciências humanas. Na geologia existe um debate muito intenso e as próprias associações de geólogos elas recusam ainda que o conceito seja válido para a geologia. No entanto, apesar dessa recusa de alguns geólogos da utilização do conceito, ele ainda é bastante utilizado dentro das ciências humanas para pensar também essa ideia de como nós entramos dentro dessa era dos homens. Então, o nosso ponto aqui é pensar também quais as consequências da utilização desse conceito de antropoceno para as ciências humanas, em especial para a historiografia. No que esse conceito pode contribuir para que a gente pense a história e também quais os problemas também que ele pode trazer para a análise dos historiadores. Então vou fazer um apanhado de algumas leituras que fiz recentemente em relação a esse tema. Uma das leituras mais interessantes que eu fiz, ela parte de uma ideia, de uma corrente historiográfica atual que se chama Big History. A Big History é exatamente a ideia de tentar construir uma grande história. E essa grande história, para você que a gente imagina, por exemplo, Brodel, quando Brodel estava trabalhando com as durações longas,
média e curta duração, ele estava trabalhando com escalas pequenas, se nós pensarmos nos termos das escalas que a Big History utiliza. Por quê? Se trata, dentro dessa perspectiva de escrita da história, de integrar a história dos humanos, a história da humanidade, a uma história maior, a uma história do planeta. Então, um dos exemplos dessa Big History é um livro chamado Origens, uma grande história de tudo, de um historiador norte-americano chamado David Christian. Então, se nós lermos esse livro, Origens, uma grande história de tudo, a história da humanidade ela está integrada dentro de uma história do próprio universo e do planeta Terra. Então ele começa contando como o planeta se formou, na verdade começa uma história do Big Bang até os seres humanos. Então, nesse sentido, a humanidade não se torna mais o centro do universo. A história da humanidade ela se dilui dentro dessa grande história que trabalha inclusive com bilhões de anos. Então, se Brodel estava trabalhando com centenas, milhares de anos, aqui nós estamos trabalhando dentro da Big History, com bilhões de anos dentro dessa escala gigantérrima que o David Christian está propondo. Então, nesse sentido, a humanidade ela aparece como um limiar, ou com a transposição de um limiar dentro dessa grande história de tudo, dentro dessa grande história do universo. E claro, dentro dessa história planetária, o antropoceno cumpre um outro limiar muito importante, atravessa um novo limiar muito importante a partir da Revolução Industrial. Então, nesse ponto, o David Christian concorda com a datação que o Paul Crutzen e o Eugene Stormer estabeleceram lá nos anos 2000. Eles utilizam inclusive a invenção da máquina a vapor pelo James Watt no final do século XVIII como marco inicial desse antropoceno. Então o ponto é, o antropoceno para o David Christian é uma mudança histórica de grandes proporções. Ela atravessa um limiar, não só na história humana, mas também cruza um limiar dentro da história do planeta Terra. Então, quais as consequências dessa grande leitura da história para a historiografia, para o modo como nós pensamos a escrita da história no século XXI? Em primeiro lugar, se trata de uma história que trabalha com uma linha temporal absurda em que os homens praticamente desaparecem. Isso tem seus problemas, mas também aponta para uma outra perspectiva de análise do próprio humano dentro do planeta Terra. Já é uma perspectiva que nós podemos chamar até em alguns sentidos de pós-humanista, exatamente porque o homem deixa de ser a medida de todas as coisas, ou deixa de ser pensado como o centro da criação. E também nos possibilita uma aproximação muito interessante com as ciências da natureza, na medida em que a história se torna também uma ciência capaz de contribuir com as ciências da natureza. Por quê? O conceito de antropoceno e o modo como David Christian pensa esse conceito de antropoceno é também derivado de um conjunto de ciências que se agregou e que se chama Ciências do Sistema Terra. Essas ciências do sistema Terra, que começam a ser desenvolvidas lá pela década de 1980, elas começam a pensar que o planeta Terra ele é um grande sistema. Então, para compreender esse grande sistema, nós precisamos de conhecimentos oriundos, conhecimentos provenientes de diversas áreas. Então, dentro dessa ideia de ciências do sistema Terra, a história e as ciências humanas, de modo geral, também aparecem aí para dar a sua própria contribuição. Então, de uma certa maneira, existe a diluição também da própria disciplina história nesse grande conjunto de ciências que se chama Ciências do Sistema Terra. Claro, aqui nós não estamos dizendo que toda a história tem que ser feita desta maneira, que a história tem que se desintegrar ou que ela tem que se diluir mesmo num grande conjunto de ciências e perder todas as suas fronteiras disciplinares. Para mim, ao menos, não se trata disso. O modo como eu enxergo essa proposta do David Christian e da Big History é exatamente somente mais um modo de se pensar a história, somente mais um modo de se pensar como nós podemos escrever história e pensar a partir de história dentro do século XXI. Então não acredito que seja uma resposta total para a historiografia, mas um caminho interessante que nós podemos observar. E para nós historiadores que não temos muito conhecimento em ciências da natureza, ler esse tipo de livro pode ser bastante interessante, inclusive para professores de história. Então, nos meus cursos para o 7º ano no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Uberlândia, que é onde eu trabalho, eu uso muito essa ideia de tentar pensar o ser humano dentro de uma história planetária, tentar pensar a história de limiares a partir de momentos de transição dentro da história do planeta e como os homens também produzem esses momentos de transição na história planetária. Então, David Christian é uma das leituras que eu achei bastante interessantes dentro dessa ideia de antropoceno.
Outra que eu gostei bastante é uma leitura de um historiador húngaro chamado Zoltán Simon. O Zoltán Simon, ele parte de uma ideia de que nós estamos vivendo um momento de mudança sem precedentes na história da humanidade e na história do planeta Terra. Por que ele está dizendo isso em mudança sem precedentes? Exatamente porque o conceito de antropoceno demonstra isso. Que nós estamos em um momento em que uma espécie dentro do planeta Terra foi capaz de sozinha alterar o funcionamento desse planeta. Então nunca antes isso foi visto e nunca antes nós conseguimos entrar em uma nova era geológica, exceto quando começou o Holoceno. Então pelo menos desde 12 mil anos atrás nós não tínhamos visto uma nova era geológica dentro do planeta Terra. Então são mudanças sem precedentes que estão acontecendo aqui dentro do planeta Terra. E essas mudanças sem precedentes mostram algumas coisas muito importantes para nós. Em primeiro lugar, o que o Zoltán Simon está dizendo para nós é que, mesmo nesse momento de catástrofe ou de catástrofes que se aproximam, nós ainda não perdemos a centralidade do futuro nas nossas vidas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a partir dos anos 70, mas principalmente nos anos 80 e 90, com a queda do Muro de Berlim, existiram várias análises na teoria da história que vão dizer que houve um cancelamento do futuro, ou que nós estaríamos dentro de uma experiência do tempo presentista, na qual o futuro aparece como uma coisa borrada, ou até em alguns sentidos impossível de se imaginar diferente do presente ou do passado. No entanto, o que o Zoltán Simon está dizendo é: nós não estamos vivendo exatamente em uma época presentista. O futuro ainda nos é muito importante. O que mudou é, nós saímos de um momento histórico, principalmente no século XIX até meados do século XX, no qual a expectativa de futuro era muito definidora e uma expectativa de futuro marcada pelo progresso, para uma expectativa de futuro que é marcada pela possibilidade da catástrofe e de mudanças sem precedentes na história do planeta Terra. Então não é que nós deixamos de nos importar com o futuro ou que deixamos de conseguir imaginar o futuro. O que mudou é o modo como nós imaginamos esse futuro. E daí a grande questão é como nós vamos nos comportar dentro do antropoceno. Como nós vamos nos comportar e pensar a história e pensar nós mesmos dentro desse momento de mudanças sem precedentes. Daí, o ponto para ele é, nós precisamos formar uma consciência planetária. Então, diante dessas mudanças, diante desse contexto, o antropoceno nos impulsiona, o antropoceno nos demanda uma consciência de planeta. Mas não podemos mais pensar somente a partir de uma consciência humana ou de uma consciência nacional ou coisas nesse sentido. Mas é preciso pensar uma consciência de funcionamento desse planeta para que esse futuro catastrófico que nós aguardamos e que nós tememos que aconteça efetivamente não ocorra de fato. Então são duas leituras que usam o antropoceno em duas perspectivas um pouco distintas, mas que usam essa categoria de antropoceno. No entanto, ao mesmo tempo, essa categoria ela também tem algumas críticas muito importantes dentro da historiografia. E aí quero indicar para vocês o livro que eu mais gostei de ler sobre esse conceito de antropoceno, que é um livro organizado recentemente, agora no final de 2024, pelo Rodrigo Turim e pelo Walter Lovandi. O livro se chama, inclusive, Antropoceno. Acho que não lembro o subtítulo agora, mas é alguma coisa como Perspectivas Historiográficas, ou História e Historiografia, alguma coisa assim. Mas é um livro muito bom, porque traz não somente a história do conceito, mas traz também algumas críticas ao próprio conceito de antropocentrismo. E a primeira crítica que nós temos, ou uma grande crítica que nós temos, ela se dirige a duas grandes questões. Em primeiro lugar, a datação desse período antropoceno, e em segundo lugar, quem é o homem desse antropoceno? Quem é o antropos desse antropoceno? Então vamos analisar primeiro essa questão da datação, do marco histórico do antropoceno, e depois a gente analisa a outra questão relacionada a quem são esses homens dessa era dos homens. Então, como eu tinha dito anteriormente, os criadores do conceito de antropoceno usam a invenção da máquina a vapor no final do século XVIII como a marcação inicial desse conceito de antropoceno. No entanto, o que alguns autores estão colocando, autores que estão presentes nessa coletânea, é que, de alguns outros pontos de vista, essa ideia de antropoceno ela começa a ser construída em outros momentos. A questão não é para eles tanto tecnológica, mas é uma questão muito mais política, cultural e social da construção dessa era dos homens. Por quê? A questão não é
que a tecnologia criou ou possibilitou a era dos homens, porque as tecnologias elas podem ser usadas em diferentes sentidos. Então o que importa é perceber a partir de quais ideias, a partir de quais políticas nós estamos criando e desenvolvendo essas máquinas. Então, nesse sentido, não dá para separar a categoria de antropoceno ou a ideia de uma era dos homens do surgimento do colonialismo na Europa e esse colonialismo que se espalha por outros lugares. Então, tanto o colonialismo quanto o capitalismo são categorias fundamentais para compreender o antropoceno. Não dá para dizer simplesmente que é uma questão apenas tecnológica, mas é uma questão também que envolve essas outras dimensões coloniais e também relativas ao desenvolvimento do capitalismo. Mas principalmente coloniais, até anteriores à invenção da indústria. Por quê? É no processo de colonização que a própria ideia de humanidade surge. Uma ideia que surge dentro da Europa e uma ideia também que vem acoplada a um sentimento de superioridade e de domínio de determinados seres humanos em relação a outros seres humanos e também à natureza. Então essa postura agressiva, dominadora e até em alguns aspectos colonizadora dos seres humanos em relação ao mundo natural, essa oposição entre humanidade e natureza, ou entre natureza e cultura, é construída por um discurso, é construída por uma política, por uma cosmovisão europeia que se processa durante as colonizações. Então, por isso, essa datação, esse marco histórico da chegada do antropoceno é questionado por esses autores. Então, essa é a primeira crítica, uma crítica que eu considero absolutamente válida, inclusive, ao conceito de antropoceno. E o segundo ponto é, como nós estamos falando de antropoceno, antropos significa homem. Então, quer dizer, toda a humanidade é responsável pelo antropoceno? Todos os seres humanos foram responsáveis pela construção desse momento histórico que nós estamos vivendo? Então, a grande questão é essa. Não se trata de todos os homens que participaram igualmente na construção dessa tragédia que nós estamos vivendo. Ao contrário, esse antropos não é universal, ele é muito particular. Ou seja, são ideias que são formuladas a partir de uma concepção moderna europeia. Então não faz sentido falar de antropos no antropoceno como espécie humana, porque não se trata de uma espécie totalmente que foi responsável pela construção desses problemas e pela construção dessa era em que nós estamos vivendo. E ainda mais, se nós tomarmos outras perspectivas, como por exemplo perspectivas indígenas e africanas, o conceito de antropoceno dataria, na verdade, de 1492 ou do início da derrubada das vidas, das existências dessas pessoas. Então, se o antropoceno aponta para uma grande catástrofe, para o encerramento de determinadas possibilidades de vida, de determinadas condições de vida, para essas populações, o antropoceno já ocorreu há muitos séculos. Na verdade, o antropoceno continua a ocorrer para essas populações ainda nesse momento. Para essas populações, o antropoceno data de mais de 5 séculos. Então é muito interessante perceber isso, de como esse conceito é criado, como esse conceito vem das ciências naturais, entra dentro da historiografia, permite uma nova interdisciplinaridade, permite novas percepções em torno da função da história e das possibilidades da história em relação às outras ciências, mas também tem uma apropriação crítica que é também extremamente importante para nós. Então é isso. Curtam nossos vídeos aí, compartilhem, sigam o canal e até a próxima. Valeu!